Começamos por aqui mais um Acalme Fala, este número 4. Sim, senhoras e senhores, este nosso bate-papo sobre bem-estar e saúde. Aqui você conhece um pouco mais sobre as práticas integrativas e complementares e tudo mais que possa colaborar para o nosso equilíbrio emocional, mental e físico, sempre com uma fala descontraída e cheia de conteúdo. Então, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos a todos. Você curiosa do bem-estar e saúde, você que é terapeuta ou você que é estudante, aumenta o som e ouve, hein? Agora, se você quiser falar, é só se manifestar aqui embaixo, nos comentários, ok? Eu sou o Wellington Machado, terapeuta integrativo, ator, produtor, empreendedor, sou um montão de coisa mesmo. Afinal, a gente é um monte de coisa, né? Mas nesse caso, eu sou seu apresentador, então vem comigo. No Acalme Fala de hoje, uma filosofia de vida que tem a sua origem há mais de 5.000 anos na Índia, a Yoga. A palavra vem do sânscrito e expressa o sentido de unir ou conectar. A Yoga está relacionado com a noção de uma disciplina, uma prática de autoaperfeiçoamento do corpo, da mente e do espírito. Então, nesse episódio, para acalmar e falar, eu apresento aqui para vocês Narada Muni Das. Correto? Certíssimo. Instrutor de yoga, de Hatha Yoga, e certificado pela Aliança do Yoga. Isso. Acertei? É que passou ali. Mas enfim, muito bem-vindo. Muito obrigado por você estar aqui, por todos os desafios de hoje que nós tivemos. Vou pegar aqui, obrigado. Agradeço de coração a sua presença mesmo. E para começar, eu queria saber sobre o seu nome, né? Que eu tive bastante dificuldade para conseguir falar, né, de forma correta, Narada Muni Das. Isso mesmo. Então, me explica a origem, né, desse nome e o significado dele, né? Legal. Eu ganhei esse nome de um mestre espiritual numa linhagem específica do yoga, que é a linhagem de Bhakti Yoga. Esse nome eu ganhei do meu mestre depois de cumprir alguns votos durante algum tempo. E no decorrer da minha relação com ele, ele achou que eu estava apto para ter esse estilo de vida, como eu estava seguindo diariamente esses votos, ele achou que eu estava apto para mantê-lo para o resto da minha vida. Então ele me presenteou com uma cerimônia de iniciação. Eu não estava sozinho, tinha outras pessoas. E aí nessa cerimônia eu ganhei este nome, Narada Muni Das. Então Narada é o nome de um grande sábio da Índia. Se você pegar uma das principais escrituras do yoga, das escrituras védicas, você vai perceber que esse Narada, ele está presente em diferentes escrituras. Ele é responsável por diferentes passatempos ou acontecimentos importantes nessa tradição. E ele recebe esse nome de Muni porque ele era um sábio. Ele era um grande sábio que tinha o poder de se teletransportar entre planos. Nossa, que incrível. Exatamente. E então eu recebo esse nome de Narada Muni Das e no final essa terminologia Das significa servo. Ela tem dois aspectos. Um é que pra gente sempre se recordar de que nós somos servos eternos de Deus. E a outra terminologia que está relacionada no contexto do nome, que aí seria que eu sou servo de Narada Muni. Ah, entendi. E essa, para você chegar e nessa cerimônia, receber o seu nome, né? É uma cerimônia de que cunho religioso? Do movimento Hare Krishna. E como que funciona esse processo? Por exemplo, alguém que está ouvindo a gente falar, olha, eu gostaria de ter essa experiência, né? Entrar em contato com o movimento Hare Krishna. Como que funciona esse processo? Como funcionou para você? Bom, o processo a filosofia da consciência de Krishna, como ela é chamada, é um processo de autorrealização, né? É um processo de olhar interior e de conexão com Deus. E Bhakti Yoga, que como eu mencionei anteriormente, significa devoção. Então Bhakti Yoga é yoga da devoção a Deus. Você está nessa prática há mais de 15 anos, né? Exato. E é uma coisa que mudou a sua vida, completamente. Completamente. Hoje eu baseio o meu estilo de vida nos propósitos e valores que eu aprendi nessa tradição, nessa linhagem religiosa. E foi a partir dali que você também conhece a yoga, né? Agora me diz uma coisa, o yoga, a yoga,
Como que funciona? Porque eu procurei saber, né? E as pessoas falam as duas coisas. O que é correto? O masculino, o feminino? O artigo ali. Olha, aqui no Brasil a gente tem muito isso, né? De colocar o artigo masculino ou feminino. No inglês, por exemplo, a gente não tem, né? Não tem, né? É de yoga. Então, assim, particularmente, eu interpreto de duas formas. As duas estão corretas para mim, tá? Mas eu interpreto de duas formas. A gente pode estar falando de o processo de yoga, ou podemos estar falando do significado de a união, que é o que yoga significa. Então, eu acho que, ao meu ver, as duas formas estão corretas falar. Estão corretas, né? Então, quando você teve contato a primeira vez, há 15 anos atrás, você tinha um estilo de vida diferente, né? E você... O que você fazia antes, né, disso? Você trabalhava com o quê? O que você vivia? Como que é essa história sua? Antes de mudar o seu estilo de vida para seguir os ensinamentos da Bhakti Yoga. A Bhakti Yoga que chama, né? Bhakti Yoga, exatamente. Olha, eu tava no auge dos meus 20 anos. Eu tava ali, início de um curso de graduação em design. Então, eu já trabalhava... Você é formado em design? Sou formado em design. Hoje, além de trabalhar com yoga, também trabalho com marketing digital. Ah, que legal. E nessa época eu estava ali iniciando essa carreira, né? Porém, eu tinha já uma tradição familiar de práticas do espiritismo, e eu também participava de um grupo muito forte de vegetarianismo, né? Então, é um tipo de vibração que, quando você está ali nesse meio, você começa a vibrar uma energia mais positiva. E aí, quando eu conheci a Bhakti Yoga, se conectou de uma forma muito interessante para aquilo que eu estava desenvolvendo ainda, que eu estava pensando. E daí, a partir dali, você começou só a se aprofundar nessa filosofia do yoga. Exatamente, é um processo muito gradual, bem lento, mas é um aperfeiçoamento mesmo, como você mencionou. Então, a Bhakti Yoga, né? Bhakti Yoga. Ela é uma das três, né? Que tem a Jnana Yoga, a Bhakti Yoga e a Karma Yoga, né? Correto. E, na verdade, as três que derivam as outras práticas de yoga, os outros tipos de yoga, né? Esses desdobramentos, você poderia explicar pra gente, tipo, o que significa cada uma das três, né? Dessa base que vão desdobrar pra Hatha, pra Kundalini, pra outras, e como isso funciona, assim? Por que tem 13 e elas se desdobram em outras? Você tem... Esse tipo de conhecimento, ele está presente aqui nessa escritura, aqui, ó, o Bhagavad Gita, que é uma das principais escrituras do yoga. E aqui nesse livro vai ser comentado sobre esses três tipos de yoga. Então a gente tem o Jnana Yoga. Jnana significa conhecimento. O que acontece? O yoga é um processo ao qual um indivíduo pode se conectar com o divino, tá? Com Deus. Então, através desses três tipos de yoga é possível desenvolver essa autorrealização, que é através do conhecimento, onde o indivíduo estuda e consegue atingir a autorrealização através desse processo. Então, na verdade, a prática do yoga não é uma prática somente de exercício ou de respiração, mas é uma prática que está ligada a uma questão espiritual. Exatamente. Ela pode ir de forma... Para os hindus, para os indianos, é isso? Para todas as crenças. Sim. Depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. Então, a gente está falando aqui também de Bhakti Yoga, que é a devoção, especificamente falada da devoção a Deus. Então, você pode atingir a autorrealização nessa linha. E Karma Yoga, que é o yoga da ação, que é a yoga do seu comportamento. O Karma Yoga seria a yoga de você fazer o bem ao próximo, é isso? Fazer algo pro próximo? Está dentro desse contexto. Tá. É muito relacionado ao seu comportamento e como as suas ações interferem nesse plano, né? Com as pessoas, com o universo. E a Jnana Yoga seria... Isso é Jnana Yoga. Isso. Jnana. Ela seria a parte do conhecimento. Conhecimento mesmo, do estudo das escrituras sagradas. Das escrituras. Exatamente. Através de muito estudo, pode-se chegar à autorrealização também. Ah, legal. Você teve contato com a Hatha Yoga, né? E você a pratica já faz um tempo, né? Em que momento, assim, a Hatha Yoga entrou na sua vida e como que aconteceu isso, assim, né? Certo. Bom, como você mencionou, eu sou praticante da filosofia do yoga por volta de 15 anos, né? Então eu tô aí fazendo esse estudo, me aperfeiçoando.
E o Hatha Yoga entrou na minha vida por volta ali de final de 2017, 2018, onde eu senti muitas dores musculares, e apesar de já fazer algumas atividades físicas, eu achei que seria interessante, de uma forma até mais corpórea, ter o alongamento que o yoga proporciona para melhorar essas dores. E foi assim incrível. Rapidamente eu consegui me livrar dessas dores. E a partir desse processo de praticante, eu percebi como, observando o professor, o instrutor de yoga, como talvez seria interessante ter aquilo na minha vida. Porque eu via o professor praticando, compartilhando o conhecimento do yoga que ele sabia, e aquilo soava muito no que a gente costuma falar dentro do movimento Hare Krishna, no modo da bondade, ou seja, de forma muito tranquila. Ou seja, tem muita gente que tem trabalhos que são muito pesados, são muito cansativos, ativos. Sim. Não que o trabalho de um professor de yoga não seja, mas ele está vibrando uma energia ali que tudo culmina para um bem-estar. Então, naquele momento... ele se equilibra quando ele está executando também. Exatamente. Né? Eu acho que toda função de professor, mestre, tem essa troca, né? Então, a gente aprende muito, né? Hoje, já como instrutor de Hatha Yoga, eu consigo entender um pouco dessa troca e colher os benefícios disso também. Né? Então, eu pratiquei um tempo a Kundalini Yoga, né? E foi muito interessante. E foi uma época da minha vida fantástica. E eu tive a oportunidade de fazer uma aula com você. E eu tenho um problema de coluna, eu faço alongamentos, tenho uma fisioterapeuta que me acompanha. E eu fiz uma aula com você. Eu já tinha feito outras práticas. E eu passei a semana inteira quase sem dor. Minha dor no ombro melhorou bastante, minha dor na perna sumiu completamente. Então, eu gostei muito de conhecer o seu espaço que chama Black God Yoga. Isso. Acertei o nome. Exato. O nome difícil. Mas é um espaço fantástico. Vocês vão ter aqui embaixo, vocês vão encontrar o @ deles, tá? Então segue eles, acompanha o trabalho dele lá. E a forma que você conduz também, eu fiquei apaixonado, assim, gostei bastante. Eu queria falar desse livro, senão as pessoas vão me matar, né? Claro. Do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, que inclusive eu trouxe para você aqui de presente, para você estudar, exatamente. Eu tenho uma história incrível sobre o Bhagavad Gita, eu vou te contar depois. Mas eu sou apaixonado por esse livro e tenho que estudá-lo com mais afinco, assim. Muito obrigado. É presente mesmo? Presente. Então, muito obrigado mesmo, de coração. O Bhagavad Gita é um texto, né, religioso, hindu, né? Me corrija se eu estiver errado. Escrito em sânscrito e que relata o diálogo de Krishna com o herói Arjuna, né? Correto. E no campo de batalha. Primeiro, qual é a importância desse escrito para yoga, né? E, segundo, para sua trajetória? Para o yoga, ele tem um significado assim, muito importante. Todo praticante de yoga, qual seja a linhagem, ele vai chegar em um momento que ele vai se conectar com o Bhagavad Gita. Porque o Bhagavad Gita, ele é um diálogo atemporal, onde ele é falado por Krishna, né, ao seu amigo e guerreiro Arjuna. E esse diálogo, ele fala sobre questões filosóficas profundas, de quem eu sou, por que eu estou aqui, qual é o meu propósito na vida. Isso de forma muito resumida, mas ele fala de assuntos que são muito profundos e que são atuais até os dias de hoje. Então, fala de uma forma linda, né? Totalmente linda. Eles são versos, né? O Bhagavad Gita possui um pouco mais de 700 versos. Então, e você perguntou também relacionado com qual a importância disso para a minha vida, né? Isso, qual foi a importância do Bhagavad Gita para a sua vida? Então, o Bhagavad Gita foi interessante que, como eu mencionei, eu tinha uma base religiosa espírita. Não era muito aprofundado no espiritismo do Allan Kardec, mas frequentava o centro espírita e tinha algumas indagações que eu não conseguia algumas respostas ali. E quando eu comecei a ler o Bhagavad Gita, foi incrível, porque foi da onde eu senti que, assim, eu iniciei na leitura do Bhagavad Gita exatamente onde eu tinha parado no conceito do espiritismo. Então, foi como um complemento, e foi um complemento, assim, muito grande, porque é uma filosofia bem intensa. É necessário ler e reler várias vezes para entender isso, porque aqui esse conhecimento, a gente não está falando de 5.000 anos, como ele foi falado. Ele é um conhecimento espiritual, transcendental. Então é um conhecimento que precisa ser digerido com sabedoria, né, com conhecimento,
e com o auxílio de pessoas que já leram, que já estudam esse livro também. Porque você estudar sozinho, estudar acompanhado de alguém que já tem um conhecimento é diferente. Então ele é um manual de vida para todas as pessoas. E você tem... você me falou que você tinha feito uma parte de ilustração do Bhagavad Gita? Na verdade, eu trabalhei por 8 anos na editora que imprime os livros do movimento Hare Krishna. Então eu cuidei de todo o processo do projeto gráfico desse livro, inclusive a capa e algumas ilustrações internas. Então esse projeto gráfico é seu? O projeto gráfico, sim, a pintura não. Ah, tá. É isso aqui. Muito legal mesmo. Então a minha história com o Bhagavad Gita é a seguinte. No meio da pandemia, eu fiquei sozinho em casa, dormi uma noite sozinho, sou casado, 20 anos, dormi sozinho uma noite, e nessa noite que eu dormi sozinho, eu tive fui acordado no meio da noite, assim, e daí do nada eu tive um insight no sonho eu nunca tinha lido Bhagavad Gita, eu nunca tinha tido contato. Eu ia muito no Hare Krishna aqui em Nova Gokula, eu frequentava ali também, mas eu nunca tinha tido contato nenhum. Daí foi no sonho mesmo, veio o Bhagavad Gita, eu joguei na internet, joguei no YouTube, peguei o audiolivro e fiquei acho que 2 horas ou 3 horas ouvindo. Mas assim, não dormi mais. Terminei o livro, depois eu voltei a dormir. Então foi uma experiência assim incrível que eu guardo até hoje. E daí eu falei pra você que eu gostaria de ler novamente, né? Aí você me trouxe. Muito obrigado, agradeço de coração mesmo. Imagina. A gente falou sobre a sua experiência, né, com a comunidade Hare Krishna, né? Que foi onde você encontrou esse estilo de vida, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Você primeiro teve contato com o Bhagavad Gita e depois você foi para a comunidade Hare Krishna? Foi simultâneo. Foi... eu fui apresentado ao Bhagavad Gita no momento que eu fui apresentado a essa comunidade Hare Krishna. E lá você teve a sua iniciação, você teve a sua visão, na verdade, sobre a prática da yoga, né? Você começou a partir dali, do movimento Hare Krishna. Sim, porque o Bhagavad Gita todo ele fala sobre yoga, né? Sobre essa união da alma com ela mesma, com o divino, com Deus. Então foi a partir desse momento que foi um conceito novo introduzido na minha vida, né? Até então eu tinha Deus como uma energia suprema que estava por aí, mas que não existia relação. No Bhagavad Gita a gente entende que Deus tem uma personalidade, que a gente pode entendê-lo, estudar, conhecê-lo e desenvolver uma relação com ele. Você lembra daquele vídeo que rolou na internet sobre pequenos negócios? Incentivar os pequenos negócios, não? Então ouve isso aqui. Você já percebeu que a gente tem mania de valorizar só o que é grande? As grandes empresas, as grandes marcas, os grandes produtores. Nós temos que começar a valorizar os pequenos negócios, pequenos produtores, assim como a Calme Fala podcast, por exemplo. Então, não perca tempo, hein? Curte aí, comenta, compartilha, afinal, todo mundo já sabe que não custa nada. Agora, se você for uma empresa e estiver preocupado em levar informação sobre bem-estar e saúde, faça como a Locomotiva Marketing, que apoia este episódio para que ele possa ser disponibilizado gratuitamente no YouTube. Para você. Nosso muito obrigado de coração à Locomotiva Marketing. Agora, se você pensou em melhorar a sua comunicação e a comunicação da sua empresa, conte com a Locomotiva. Eles criam e planejam as melhores estratégias e as ações mais criativas para fortalecer a comunicação da sua empresa. Então, entre em contato com eles no link aqui embaixo, ok? Afinal, a sua empresa merece esse cuidado. Incrível. Olha, de novo tenho que falar, agradeço demais você estar aqui hoje. E eu trouxe uma uvinha pra você, não sabia que você comia, se você era lacto vegetariano, não sabia, né? Então eu trouxe uma uvinha pra você, né? Você falou, né? Não consegui dormir depois, né? Como é que dorme depois de ouvir um texto que é assim, que mexe muito com a gente? Muito. Né? É uma filosofia que é profunda, mas ela é acessível. Mas mexe, você devia ter ficado indagando ali na cabeça. Sim, eu fiquei pensando como isso veio na minha mente, né? Como isso apareceu e da onde surgiu essa ideia de ir lá e ouvir o audiolivro inteiro, mas enfim. Então, você acredita que a yoga é uma prática de autoconhecimento, então? Total. E como que você utiliza isso na sua prática, com os seus alunos, no espaço, no Black God Yoga? Tá, o yoga, essa prática de Hatha Yoga é uma prática que mistura diferentes técnicas, como a meditação, posturas, mantras,
são alguns processos, né? E a proposta disso é fazer com que o praticante ele se perceba. Então a gente começa com algumas posturas para ir percebendo primeiro esse corpo que é denso, que é material, e a partir de um processo de percepção, sem cobrança, sem julgamento, o indivíduo começa a ir mergulhando para dentro de si para perceber aquilo que é mais sutil, né? Percebe a mente e depois percebe a alma que está dentro do corpo, né? Uhum. Que é o que nós somos, né? Nós somos Sim. almas. Então, Bhagavad Gita explica muito isso. Então, esse processo de Hatha Yoga é um processo de investigação, de percepção. Através de algumas técnicas e práticas, a gente começa a se perceber. Então, por isso a gente chama de autoconhecimento. Sim, perfeito. Eu acho muito legal essa questão da prática, que realmente ela te equilibra fisicamente, mentalmente e ainda te dá a oportunidade do autoconhecimento, né? Então é uma prática, eu julgo a yoga uma prática muito completa nesse lugar, sabe? De atender todos os aspectos do humano, assim, todos os aspectos, todas as necessidades que a gente tem, né? Então eu me identifico bastante, assim. Um dos significados do yoga que é interessante é que yoga é criar harmonia entre corpo, mente e alma, né? Então a gente primeiro precisa perceber esses elementos, esses aspectos, e aí quando a gente percebe, a gente cria esse equilíbrio entre eles, e aí isso resulta em uma transformação gigante, com qualidade de vida e bem-estar. Sim. Você fez uma caminhada, né, um tour religioso pela Índia. O que aconteceu nesse tour? Como que chama esse tour? O que você fez? Como isso te mudou enquanto ser humano? Certo. Bom, eu tive a oportunidade de viajar para a Índia em 2016, eu e a minha esposa. Nós dois somente pegamos nossas mochilinhas e fomos. Não foi assim um tour por agência, não, foi na coragem. A gente já tinha alguns conhecidos que estavam por lá, então foi, de certa forma, fazer contato lá com hotéis, essas coisas foi um pouco mais fácil. Uhum. Mas chegando lá foi uma aventura incrível, né? Então a gente teve a oportunidade de visitar 4 principais cidades que são muito importantes dentro desse movimento Hare Krishna, né? Uhum. E dentro dessas cidades visitar templos assim que são templos sagrados e que são milenares, assim. E foi uma experiência muito profunda, porque como eu já tinha uma inclinação para esse tipo de prática, né? Eu já realizava essa prática antes de conhecer o berço, né? A essência dessa prática. Quando eu estive por lá, eu só queria saber disso. Então eu não me sentia atraído por exemplo, vamos fazer turismo na Índia, conhecer alguns lugares tradicionais. Não, o despertar que tinha dentro de mim era tão intenso que eu só queria conhecer esses locais sagrados que eu tanto lia, ouvia falar sobre e que me inspiravam até mesmo antes de conhecê-los. Então quando eu estava lá foi uma transformação tão grande que quando eu retornei em corpo, mas o coração e mente ainda estavam por lá. Então tive um tempo ainda, um processo para me desligar daquela conexão que foi criada lá. Você tem intenção de voltar para a Índia? Sim. Eu queria ter passado 6 meses na Índia, logo quando veio a pandemia, então tive que abortar o plano, mas se for aí da misericórdia aí, né, do divino, talvez em 2024 eu faça um retorno para lá. Que legal. Então quando você tá no lugar, a energia do lugar te influencia, né? Influencia o que você sente. É a atmosfera, né? A atmosfera, né? E aí você tem outro tipo de percepção, né, que você não teria. Eu lembro que uma amiga fez uma observação, tipo, fulano foi pro deserto, tal, não sei o que, o deserto... Não tem nada no deserto, né? Daí eu nunca fui no deserto, eu fui pro Maranhão, nos Lençóis. É areia e água, mas é fantástico, é lindo, é uma coisa... Você sente um grão mesmo, né? Então, eu acho que estar no deserto, ou estar na Índia, deve ser uma sensação, né, que pulsa e que te modifica de alguma maneira. Sem falar na cultura, que é Sim, muito rica, né? Exato. Tudo muito novo, então realmente... cada segundo lá era muito intenso. E eu acho que conhecer outros lugares, outras culturas tem isso, né? Ainda mais um lugar desse, como você falou, que tá ligado
ao que você acredita, Exato. né, que você tem devoção. Ou seja, já tem uma bagagem cultural. Bom, o Brasil tem 500 anos, a Índia, se você for ver, tem milhares de anos. Então é uma cultura que é muito grande, muito rica, muito extensa. Além disso, tinha todo o background da consciência espiritual que eu estava. Então foi muito intenso. Muito intenso, né? Você sabe da prática, né, de yoga, tem uma prática ideal, assim, pra mim, pra alguém? Tem como eu saber qual é a minha prática? Tipo, melhor fazer Hatha, melhor fazer Kundalini, melhor fazer, né, pra quem tá ouvindo e tipo, tá pensando, mas qual seria a ideal pra mim? Tem alguma prática ideal de yoga pra cada um ou não? Olha, eu acho que vai muito da personalidade da pessoa, né? Existem metodologias do yoga que todas têm o mesmo propósito, mas que são um pouco diferentes, né? Então a gente tem o Hatha Yoga, que é uma prática que às vezes é recomendada até mais para pessoas que são iniciantes, mas não necessariamente é para iniciantes. Nós temos o Ashtanga Yoga, que é uma série fixa de posturas e meditações e pranayamas que você sempre vai repetir aquela mesma sequência. Você tem o Kundalini Yoga, que é mais focado ali no pranayama e no despertar de uma energia. Eu gosto bastante. E você tem também, por exemplo, o Power Yoga, que é bem mais intenso, o Flow Yoga. Então pode até depender um pouco da personalidade de cada indivíduo, mas eu acho que o mais importante de tudo é experimentar, independente de qual seja a metodologia. Tem muita coisa pra gente falar sobre yoga. Eu quero te convidar já pra uma próxima vez, só pra gente falar de Hatha, só pra gente falar de uma yoga específica, porque hoje a gente queria te conhecer, apresentar você pra galera e tal. Então a gente já deixar esse em aberto, né? Agora, eu queria saber se você tem uma dica, uma prática, uma técnica que te acalma, que você pode compartilhar com a gente aqui, né? Pra galera que tá em casa, que tá vendo, alguma coisa que a pessoa possa fazer. Tem alguma coisa que te acalma, que você possa compartilhar com a gente? Sim, olha, eu poderia falar assim, tem algumas posturas que me trazem calma, mas aí como é que o pessoal vai saber em casa como é que fazer isso, exato. Né? Um processo que é muito interessante é o processo de uma respiração consciente, longa, profunda, mas normalmente você vai só realizar essa prática quando você está numa determinada situação. Nossa, estou nervoso, aconteceu alguma coisa, vou lá, faço a técnica. Como hoje. Que funciona. Hoje que eu estava nervoso, tem um monte de coisa acontecendo. Eu falei para você, respira, né? Então assim, funciona. Mas eu gosto mais de ir para um estilo de prática preventiva, onde eu cultivo uma certa atmosfera que quando eu precisar eu já estou praticado, já estou bem naquilo, que é a prática de mantras. Né? Os mantras são sons, são música com palavras que derivam da língua sânscrita e que possuem uma potência espiritual. Vou te dar um exemplo bem simples. Se eu ficar meditando, por exemplo, nessa palavra aqui, eu tô com fome, tá? Se eu ficar falando assim, uva, 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 não vai matar minha fome. Agora, por exemplo, se uma mãe que pega uma criança no colo e a criança está chorando, ela precisa acalmar a criança, ela fica falando assim, shh, shh, shh. Já ouviu isso, né? Ninando ali, shh, shh. Essa sílaba, shh, no sânscrito, é dito que ela tem uma potência incluída dentro dela, que é uma potência de pacificação. Por exemplo, você já ouviu falar no mantra Shanti? O mantra Shanti é o mantra da paz. E o que é a primeira sílaba do Shanti? Shh. Então, se você faz shh, shh, você acalma a criança. Quando você precisa de silêncio, shh. Então, é uma palavra que possui uma potência. Então, os mantras, se você digitar aí na internet, por exemplo, o mantra Hare Krishna, é um mantra que você vai escutar e que possui uma potência que, sem você perceber, já vai estar te transformando de dentro para fora. Então, quando surgir uma situação em que você precisa, talvez, não ficar ansioso ou ficar calmo, você já cultivou aquilo durante um tempo. E o mantra você pode escutar em casa, no trabalho, aonde você estiver. Pode ser em formato de música, você pode cantar um mantra, ou você pode meditar num colar de meditação, como esse que você tem, o Japa Mala. Eu usei por causa de você mesmo. Que é esse aqui, né, que dá pra você... Mas como que você usa no mantra, no caso? Você vai, a cada sequência do mantra, você faz uma conta? Olha só. Para quem não conhece, esse é um colar de meditação, tá? É um colar que possui 108 contas e ele é chamado de mala. Mala no sânscrito significa cordão. E japa é o ato de cantar nesse cordão. Então, por exemplo, tem 108 contas aqui, com essa grandona aqui 109. Então eu venho na primeira conta aqui e começo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, passo para outra conta. Não necessariamente eu preciso completar essas 108, mas é um processo, né? É um processo super indicado para você atingir a sua autorrealização e cultivar essa atmosfera. Eu tenho um mantra que eu uso que é o Om Namo Gurudev Namo. Exatamente, que é de saudações ao mestre, ao Gurudeva. Gurudeva, né? Daí eu uso ele pra me conectar, né? Daí eu me sinto bem, assim, foi o único, acho que da Kundalini foi o único que eu me decorei. Mas enfim, nosso tempo infelizmente tá acabando, o pessoal já falou aqui que estamos acabando, estamos, né? Então vamos que vamos, ó. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, alguma coisa que você gostaria de falar, que você gostaria de falar mesmo pras pessoas, que eu deixei de perguntar, que eu não lembrei? Tem alguma coisa? Tem sim. O quê? Eu acho que faltou a gente falar de quem pode praticar yoga. Ah, que legal. Quem pode praticar yoga? A gente falou de um processo e agora assim, como que a pessoa vai saber se ela pode praticar, Exato. Né? Então assim, qualquer pessoa pode praticar yoga. Independente do corpo que ela tenha, se for gordinho, se for magrinho, se for forte, independente da religião que ela tenha, o yoga não é um processo, não é uma religião, é um processo de autoconhecimento. Se você tem a intenção de se conectar com o divino, ele amplia isso muito. Sim. E também, quem tem dinheiro, quem não tem, o yoga é muito acessível. Você pode praticar na sua casa, num estúdio de yoga, num parque. Então você pode praticar yoga em qualquer lugar. Então qualquer pessoa pode praticar yoga. Perfeito. Muito obrigado. A gratidão total. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela sua presença. Me desculpe pela correria de hoje. Não, foi tudo ótimo. Estamos aqui com todos os esforços, com todas as energias para que tudo dê certo. E gratidão total. Muito obrigado mesmo. Gratidão. Namastê. Namastê. Até a próxima. Até. Eu espero de coração que você tenha curtido as falas do Acalma de hoje. E lembre-se de comentar o que você achou do tema, do convidado, aqui embaixo. Se você quiser também sugerir um assunto, pedir um vídeo, me fala, tá bom? Eu quero saber. Agora que você ficou até aqui, eu tenho um presentinho para você acalmar e pensar, ok? Combine sempre sabedoria, conhecimento e esforço. Não existe grandeza sem a combinação desses 3 atributos. Porém, não tenha nenhum em excesso. Ok? Essa mensagem é desse livro aqui do Baltazar. Um dia eu conto a história deles pra vocês, tá bom? Beijo no coração e até!